Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para nos salvar, para perdoar, e que Jesus levou sobre si as nossas dores. Nos ensinou amor, nos ensinou a amar. Quem o ama não é quem diz Senhor, Senhor, mas quem ouve as suas palavras de amor. Quem o ama não é quem diz o desamor. Quem o ama não é quem atira a primeira pedra. Quem o ama não é quem condena, mas quem perdoa. Eu me inspirei aqui no canal de Aquias Santarém, eu vi ele cantando lá. Eu sou fã do canal. E me perdoe aí, Aquias, eu copiar aqui a sua ideia, né? Mas acho que é por uma boa causa. Acho que você não vai se importar, quanto mais falando da palavra de Deus, né? Nós temos uma situação incrível, uma situação inexplicável em nosso país, que é evangélicos apoiando este governo que aí se encontra. Um governo que defende a ditadura na pessoa do seu presidente da República, e o cristão deve saber que nosso Deus foi torturado antes de ser morto. E a tortura atroz, finalizada com a tortura de cruz, a tortura sem piedade, sem compaixão, uma tortura que faz a pessoa sofrer intencionalmente, morrer aos poucos. Não é aquela morte que é rápida, é uma morte aos poucos, torturando a dor na morte. E eu, como sou cristão, eu creio em Cristo, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu posso me dizer que eu sou cristão, que eu creio em Cristo, mas eu creio em Cristo e creio nas suas palavras. E eu vou trazer aqui alguns pontos. Nós estamos na pandemia, e antes da pandemia aconteceu uma coisa em 2016, que foi o corte de gastos, que chamados gastos públicos, que são os investimentos obrigatórios que o Estado tem que investir em saúde, educação, assistência social, previdência. Teve um corte nesses gastos, nesses supostos gastos, que na verdade são investimentos públicos que retornam dinheiro para a população. A cada real que você investe, cada real que é investido na saúde, R$4 retornam. E assim por diante. Saneamento básico, porque as pessoas deixam de adoecer e o Estado economiza com aquele dinheiro que seria gasto com aquela doença. Saneamento básico, a pessoa deixa de ter uma doença porque tem saneamento básico ali, então o Estado está investindo, na verdade, não é gasto, como eles dizem. Mas o que acontece? Foi feito um corte na saúde de aproximadamente R$1 trilhão, 869 bilhões de reais em 20 anos. E aí eu fiquei assim, querendo fazer alguma coisa como cidadão, né? Falei, como é que pode uma coisa dessa? A saúde precisando de investimento, estou falando da saúde, mas foram várias áreas, né? Estou focando aqui na saúde, senão o vídeo não acaba. Aí eu falei, o que é que eu posso fazer a respeito? O que eu posso fazer como cidadão? Eu fui ao sindicato ao qual eu sou filiado, levei uma petição e falei, olha, nós temos que entrar com ação direta de inconstitucionalidade, porque isso é ilegal. O Estado está precisando investir na saúde, não deve tirar dinheiro da saúde. E outras áreas, né? E infelizmente o sindicato disse que ia dar prosseguimento e encaminhar para a confederação, mas não fez isso, né? Eu fui em várias assembleias da minha categoria falando a respeito desse teto dos gastos.
eu fui em assembleias de categorias que eu nem sou filiado. Eu fui lá, pedi a palavra, falei, de olha, nós precisamos combater isso, aqui está errado, não pode, o Estado precisa investir mais. Mas isso é assunto para a sociedade combater, né? Não é apenas uma pessoa que vai combater isso. Eu entendo a minha limitação. E estou trazendo aqui para vocês para dizer assim, eu entendo a minha limitação, mas eu não fico parado, eu faço a minha parte. E teve um parecer dessa. Aí depois disso tiveram algumas ações diretas que foram ingressadas no Supremo Tribunal Federal e eu fiquei acompanhando. E aí teve um parecer da Procuradoria-Geral da República dizendo que esse teto era constitucional. Aí eu li e falei, poxa, como é que pode ser constitucional se está faltando investimentos? Na época, estava faltando investimento. Eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho essa mania de querer explicar demais. Então, estava faltando investimentos. Aí eu peguei, fiz uma petição, está aqui. Fiz uma petição e encaminhei para o Ministério Público Federal, dizendo, eu não vou ler a petição para não ficar longo o vídeo, dizendo que faltava leitos de UTI para crianças, que pela sociedade brasileira eram necessários 4 leitos para cada 1.000 nascidos vivos e só tinha, na média, 1 leito para cada 1.000 nascidos vivos, isso antes da emenda, o que mostra que precisava de recursos. E eu estou falando apenas de uma variável das necessidades. Encaminhei, também falei sobre a proteção da família, do artigo 226, que a família deve ter a proteção especial do Estado, né? E que isso violava a proteção especial que o Estado tem que dar para a família, para as crianças, o artigo 227, que protege a família e principalmente, além disso, que também, fundamentalmente, viola o artigo 60, que o artigo 60 ele fala que os direitos sociais, os direitos, você erradicar direitos, não é possível, é dever do Estado manter os direitos sociais. São cláusulas pétreas, né? Então, erradicar direitos não existe. Quer dizer, a partir de 2016 passou a existir. Então, é um retrocesso imenso na nossa Constituição. A nossa Constituição, a partir de 1988, estabeleceu diversos direitos, inclusive o direito à saúde, que quem não tinha emprego não tinha direito à saúde. Só quem tinha o direito à saúde era quem tinha emprego, quem podia pagar. E aí depois, com a Constituição, passou o Estado a ter, por lei, que investir um valor fixo na educação, na saúde e em outras atividades de assistência social, por exemplo. A assistência social é uma cobertura imensa que o país tem para tentar erradicar ou minimizar a pobreza, a marginalização e diminuir as desigualdades sociais e regionais, como manda a nossa Constituição. E aí a Procuradoria-Geral da República, eu fiz um texto aqui, foi esse aqui, mais ou menos isso, né? Tudo fundamentado com o que a Constituição manda, né? E eles me responderam dizendo, despacho 364/2019, PGR, assunto solicitações diversas, o expediente apresenta elementos para subsidiar a elaboração de parecer nas ações diretas de inconstitucionalidade que versam acerca da Emenda Constitucional 95 de 2016. Recebidas as informações, a Procuradoria-Geral da República analisará a relevância, conveniência e oportunidade de sua utilização no momento oportuno. A Central de Atendimento ao Cidadão para informar ao interessado. Brasília, 7 de novembro de 2019. Secretária Executiva nível 6. Então, como eu encaminhei documentos que comprovam que não poderia ser cortado gastos na saúde e em outras áreas, mas eu foquei na parte da saúde, que é um direito que está intimamente ligado ao direito à vida, então eles me responderam dizendo que havia elementos. Então, claro que há elementos, porque se está faltando leito de UTI para a criança é a pessoa no direito que deve ter a maior proteção, a proteção integral, né? Prioridade absoluta nas políticas públicas do Estado.
E não foi assim que foi feito em 2016 e até agora continua aí com cortes, com esses cortes, e ainda mais depois de 2016, depois desse teto, outros cortes estão se falando em tirar mais dinheiro da área social, né? Então eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que a gente pode sim fazer alguma coisa. E as confederações deveriam fazer esse trabalho aqui que eu fiz. Isso aqui, a confederação tem assessoria jurídica, tem advogados, os sindicatos têm advogados. Então os sindicatos deveriam fazer isso aqui, porque é uma coisa que é dever do sindicato, dever da confederação e dever das federações. As federações, os sindicatos, federações e confederações estão muito paradas. Então essas ações estão lá desde 2016 e você não vê uma mobilização para que essas ações sejam colocadas em pauta, para que a ministra, a relatora, a ministra do STF, Rosa Weber, ela coloque na pauta e julgue que se é constitucional ou se não é constitucional. Mas não pode ficar parado. Está parado, já tem, desde 2016, 2017 para cá, finalzinho de no início de 2017 para cá, nós já estamos em 2021. Então, isso aqui é um trabalho do sindicato, é um trabalho da confederação e das federações. Um cidadão apenas encaminhou uma petição, eles responderam dizendo que havia elementos para subsidiar possivelmente aqui no futuro, né, no momento oportuno. Agora imagine um cidadão aqui fazendo isso. Agora imagine as federações, os sindicatos, as confederações, todo mundo junto pressionando. Eu sou apenas um, quer dizer, tem que ser todo mundo, porque o direito é de todos nós. E agora, com a pandemia, nós estamos vendo como o SUS é necessário, como o SUS é importante, como tem gente aí na linha de frente que é verdadeiros heróis, que muitas vezes até não sendo valorizados como merecem, com falta de equipamentos, estamos aí com falta de equipamentos de kit intubação, houve falta de oxigênio, isso é uma coisa inadmissível, não podemos deixar. Nós temos que priorizar o atendimento no Sistema Único de Saúde, valorizar os profissionais, valorizar o Sistema Único de Saúde, revogar essa emenda do teto com relação aos direitos sociais e incluir a dívida pública que ficou fora do controle de gastos. Imaginem, o maior gasto do governo, que é a dívida pública, ficou fora do controle, ficou fora de auditorias, que a Constituição manda fazer uma auditoria na dívida pública. Então, infelizmente, a sociedade não se interessa, mas espero que você passe a se interessar, porque esse negativismo, né, a sociedade não se interessa. Eu acredito que você possa se interessar, porque eu também já estive no banco, na última fileira, e não me interessava. Eu não posso dizer que você não pode mudar, porque eu mudei. Então, e eu sei que muitas pessoas mudam também. Eu não sou o único que pode mudar. Eu sei que você pode mudar para fazer um país melhor, para ter um atendimento público de qualidade, políticas públicas de qualidade. Essa pandemia aí está mostrando o descaso em compra de vacinas, o descaso em compra de equipamentos, insumos, o descaso ao respeito à vida, a inviolabilidade do direito à vida que está na Constituição. Mas nós podemos mudar essa situação se nós fizermos a nossa parte. Então eu só trouxe aqui um pequeno exemplo de que é possível fazer, não ficar apenas reclamando. Então até o próximo vídeo, um forte abraço.